Missionário Rafael. Vamos a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa de Deus. Amém? Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, em versículos 11 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Você já encontrou Lucas 17, capítulo Lucas 17, versículo 11 a seguir. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. E Jesus, respondendo, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Gratidão a Deus por nós estarmos mais uma vez na sua presença, na casa de Deus. Se nós pararmos para pensar, quantas vidas não estão mais com a gente, né? Quantas vidas também que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que estão ainda enjauladas em seus pecados, que ainda não conseguiram romper as suas correntes. Mas você está aqui na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, e você é um privilegiado. Pensar também em alguns lugares no mundo onde a igreja é perseguida, onde eles adoram ao Senhor escondido em cavernas, em porões, porque não podem falar de Deus publicamente. Nós podemos levantar as nossas mãos, erguer a nossa voz aqui na casa de Deus. Então nós temos muitos motivos para nós darmos graças ao Senhor nessa noite. E esse texto bíblico aqui relata a história de Jesus, que estava no caminho para Jerusalém e decidiu atravessar ali a região de Samaria e Galileia. Jesus, no seu ministério, ele sempre teve esse critério, né, de atender as pessoas, de ir aos lugares menos desejados pela sociedade. Jesus não se importava com o lugar. Não, ele se importava em cumprir a missão do Pai, a vontade do Pai. Esse era o desejo de Deus. E Jesus, ele entrou ali por essa região, uma região chamada Samaria, né? Ali era um lugar assim, onde havia muitos conflitos entre os samaritanos e o povo de Jerusalém. Por quê? Por causa da religiosidade, dos conflitos religiosos ali que marcavam aquele lugar. E ao entrar numa dessas aldeias, Jesus, ele se deparou com 10 leprosos. Mas esses 10 leprosos, eles estavam de longe. E nós precisamos entender o que significava a lepra nos dias de Jesus. Nos tempos bíblicos, quem tinha lepra, quem era leproso, não poderia conviver em sociedade. Vivia afastado. Logo que a pessoa era detectado que a pessoa estava enferma, ela não podia mais conviver. Por quê? Porque era considerado que impuro, não poderia mais viver com as pessoas saudáveis. Então eles eram excluídos, eles viviam nas periferias das cidades, pedindo esmolas para quê? Para a sua sobrevivência. Quem tinha a lepra nem poderia mais conviver com os seus familiares. Então, consciente dessa impureza,
né, que era denominada na época, e esse risco de transmissão dessa doença, as pessoas, elas tinham cuidado de não se aproximar e elas ficavam de longe. A lepra, ela é o quê? Ela é uma figura do pecado nos nossos dias de hoje. Mas Jesus, ele explicou que a verdadeira impureza não é a impureza da terra, não é a impureza das bactérias, né, dos micróbios que vivem aí. Não, mas Jesus falou lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 20, ele ensina que o que entra no homem não é o que contamina, mas aquilo que sai do seu coração. É por isso que nós somos advertidos na palavra de Deus que aquilo que nós formos guardar o nosso coração, porque o nosso coração produz as saídas da vida. Por isso que nós devemos guardar o quê? O nosso coração, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos puros e agradáveis ao Senhor, guardar a nossa mente. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eu sei que você já ouviu isso, né? Eles tornam-se as nossas palavras tornam-se as nossas ações tornam-se os nossos hábitos, e os nossos hábitos determinam o nosso caráter, e o nosso caráter aponta para o nosso futuro, para onde nós vamos chegar. Então a minha pergunta para você nessa noite que está aqui, aonde você quer chegar? Por quê? Porque de acordo com aquilo que entra no seu coração, que sai dentro de você, aquilo que sai dentro de você, os pensamentos que saem dentro de você, aquilo que é transformado depois, pode te causar prejuízos no seu futuro e na sua vida, e nós temos que estar atento a isso. Quais são as impurezas que podem ser produzidas dentro do nosso coração? São os maus pensamentos, como eu já falei, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Tudo isso é produzido, vem de dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós já nascemos com a nossa natureza, a tendência a ser uma natureza pecaminosa. Mas Jesus, ele tem poder de nos libertar e de limpar qualquer impureza que há no seu coração. Se nessa noite você tem lutado, você tem ouvido aqui, meditado e tem lutado contra algumas dessas coisas dentro de você, muitas vezes contra o adultério, pode ser contra a cobiça, pode ser a maldade que está no seu coração, você não consegue ser uma pessoa boa, você vive num constante engano ou tentando enganar os outros. Talvez você vive numa constante devassidão dentro do seu coração. Mas eu quero te dizer que mesmo você estando como aqueles 10 leprosos longe, Jesus está aqui avistando você e olhando para você. E não se importando com a condição, com a sua condição, com a nossa condição de pecadores. Mas Jesus, ele tem um desejo de se aproximar de cada um de nós. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Mas Jesus, ele tem o desejo de se aproximar. E a maior prova disso, que ele tem esse desejo de se aproximar, foi o que ele fez há 3.000 anos atrás. Que foi cumprindo a vontade do seu Pai. Que foi morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. Para nos perdoar. Não levando em conta o que nós fizemos ontem ou o que nós fizemos hoje. Mas levando em conta do quanto que a nossa vida é preciosa para Ele. Então, se você está aqui nessa noite, meu irmão, você pode ter certeza que você é muito precioso para o Senhor. Você é muito importante para o Senhor. Não pense você que você está nessa condição que, eu não consigo mudar. Eu não consigo sair dessa situação que eu estou enfrentando. Eu me sinto tão indigno de Deus. Mas justamente o Senhor veio para os doentes e para os indignos. Se você nessa noite chegou aqui se sentindo um trapo dessa forma, quero dizer para você que Jesus está aqui. E o desejo de Jesus é se aproximar de você. Ele não desiste de nós.
Ele não se importa com o nosso estado. Ele só diz assim, ó, vinde a mim. Vinde a mim, você que já está cansado de levar as suas duras cargas. Vinde a mim, você que já tem dito que não aguenta mais e que está pensando até mesmo em tirar a sua vida. Jesus diz para você, vinde a mim hoje. Quem pode levantar a sua mão e adorar o Senhor Jesus? Aleluia! Nessa noite você não precisa fazer nada, a não ser aceitar essa graça de Deus sobre a sua vida. Essa noite você não precisa fazer nada além de permitir, de abrir o seu coração. E permitir que Ele entre dentro de você para você ser purificado de toda a lepra do pecado. Aleluia. Agora, o que me chama a atenção nesses 10 leprosos é porque eles estavam de longe, eles avistaram Jesus e eles não ficaram inertes diante de Jesus, porque eles sabiam quem era Jesus. Jesus já estava vivendo um momento onde ele era bastante conhecido pelas pessoas por causa dos milagres que ele realizava. E sabe o que aqueles leprosos fizeram naquele dia, quando viram Jesus? Eles clamaram ao Senhor. Esse é o segredo de quando nós estamos nos sentindo longe de Deus. É nós clamar ao Senhor. Porque o filho pródigo não foi o pai que foi atrás, mas o filho que reconheceu a necessidade de voltar para perto do pai e encontrar com ele de novo. Então nós não somos filhos, ou melhor, nós não somos bastardos, nós somos filhos. E como filhos, nós sabemos que nós temos um pai, e um pai que nos ama, e um pai que nunca nos desprezou, e um pai que nos aceita de volta para casa. E esses leprosos aqui, eles clamaram ao Senhor, não aceitaram a condição em que eles estavam. Porque, gente, imagina você viver num tempo onde não posso mais nunca conviver no meio da minha família. Nunca mais eu posso voltar ao meu trabalho. Nunca mais eu posso ter a minha rotina normal de estar com meus filhos, sentar na mesa, de fazer uma refeição com a minha família. Nunca mais, agora eu estou leproso, eu vou viver afastado. Imagina isso. Agora, imagina você estar nessa situação, mas encontrar com o dono da vida e o dono da cura está diante de você. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você nessa noite, meu irmão, se encontra aí preso, se encontra sem saber o que fazer, o segredo nessa noite é clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Ana clamou ao Senhor, por quê? Porque ela queria tanto um filho. Ela clamou ao Senhor e Deus deu um filho para Ana. Jonas estava na barriga do peixe, sofrendo uma consequência por uma desobediência, mas ele clamou ao Senhor lá nas profundezas da barriga de um peixe, e o Senhor o ouviu. O rei Ezequias já estava com a sentença sobre a vida dele. Deus já tinha falado, mas ele virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor, e o Senhor o atendeu. O segredo é nós clamarmos ao Senhor. Porque o mesmo Deus que operou lá no passado, que operou no tempo da igreja primitiva, o mesmo Deus que operou nos dias de Jesus, o mesmo Deus que ouviu a oração, o clamor desses leprosos,
É o mesmo Jesus que ainda opera na vida da igreja. É nós, irmãos, que estamos acomodados. É nós que muitas vezes nos acostumamos com os nossos fardos, com as nossas cargas, e não mais clamamos ao Senhor. Por quê? Porque a saudade do céu está mais pouca. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nessa noite inquiete o nosso coração. E faça aquecer de novo, aquecer de novo, aquecer de novo. Que o Espírito Santo toque no seu coração aonde você está aí agora. Trabaçui de canto e decai. E que o Espírito Santo traga de volta a você a alegria da salvação para você voltar a clamar de novo. Que o Senhor nos faça clamar de novo. Rabaçui de covas, nebion, deralaçui de caia. Porque quem invoca o nome do Senhor não volta do mesmo jeito com as mãos vazias. Porque quem clama ao Senhor, o Senhor responde. E Ele faz muito mais além daquilo que você pensou, que você imaginou, que você sonhou. Porque o Senhor sempre faz mais. Aleluia. E quando Jesus foi falar com aqueles leprosos, Jesus só falou para eles assim: olha, vão lá e se apresente aos sacerdotes. Jesus não falou assim: olha, vocês vão ser curados agora, não. Jesus não ministrou esse tipo de palavra. Jesus deu para eles uma ordem: vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Porque era necessário, fazia parte do cumprimento da lei, que eles se mostrassem aos sacerdotes. Para quê? Para que os sacerdotes averiguassem realmente se a cura tinha sido efetivada na vida daquela pessoa que foi ali. Mas imagina, gente, obedecer uma ordem dessa sem nem Jesus tocar. Eles foram aos sacerdotes por quê? Por causa da obediência. E por causa da obediência, eles foram curados. O que é obedecer? Obedecer é sujeitar-se a ouvir. É sujeitar-se a ouvir. Muitos de nós somos bons espectadores de Deus, mas nós não sentamos aos seus pés para ouvi-lo. Muitas vezes nós amamos Deus, mas nós não gostamos das ideias de Deus. As ideias de Deus parecem ser para mim uma forma de afronta. Por quê? Porque eu não amo o que está na sua palavra, o seu plano. E obedecer ao Senhor é isso. É sujeitar-se a esse plano, a essa voz, a essa orientação que Ele dá de acordo com a sua palavra. Não é o que A ou B que surgiu agora nas plataformas das mídias digitais agora, que está ditando, que está lá ensinando, não. É o que a Bíblia fala para a gente fazer. Não é o que o blogueiro A ou que o influencer B está aí dizendo, ditando, né? Que nasceu ontem, já quer ensinar hoje, não. Mas é o que a Bíblia diz para nós fazermos. O tempo pode mudar, tudo pode mudar no mundo. Mas nós temos que lembrar que nós não somos desse sistema. Se nós temos nos conformado com esse mundo, nos sujeitado a outras vozes que têm dito para você, vá por aqui, vá por ali, e você tem assim, olha, sido guiado por essa voz, se você tem aderido a esse sistema de ideologias, de filosofias, que tem sido pregado incessantemente todos os dias, nós não
não estamos com o sentimento de filho, e nós não estamos tendo a atitude de fé que os 10 leprosos tiveram. Sabe por quê? Porque eles simplesmente obedeceram. E nós não fazemos parte desse sistema, sabe por quê? Porque nós temos a consciência que nós somos forasteiros e peregrinos aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. E porque nós amamos o céu, o nosso GPS é isso aqui. Só quem ama esse GPS aí, levante a sua mão. Aleluia. Quais são os benefícios para quem obedece ao Senhor? Quais são os benefícios da obediência para as nossas vidas? Isso aqui é para você guardar no seu coração. Sabe o que a obediência faz na vida da gente? Primeiro, ela libera a vida abundante e eterna. João 12 diz: o mandamento de Deus é vida eterna. Quem ama Jesus e ouve os seus mandamentos tem a garantia da vida eterna. Não é a vida eterna lá com o diabo, não, meu irmão, é a vida eterna com Jesus. Quem obedece aos mandamentos de Deus não vai viver por coisas transitórias, por coisas passageiras, por coisas que se corrompem. Não. Mas quem ama Jesus, quem obedece a Jesus, quem é obediente tem essa bênção, tem essa garantia que vai viver a vida eterna com Ele. Quem ouve a Deus, sabe, olha só, isso aqui é lindo demais, gente. Quem ouve a Deus, quem obedece a Deus, sabe o que acontece com o seu pai, o pai lá do céu? Comove o coração de Deus. Você quer ver assim Jesus assim apaixonadinho em você, amando você? É quando você obedece. E sabe o que acontece com Jesus? Comove o coração de Deus. Esse é o segredo, né? É o segredo de abrir a porta do coração de Deus. Olha, Isaías 66:2 diz: a este eu estimo. Quem Deus estima? Ó, ao humilde e ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O contrito de espírito, ele tem o quê? Ele tem uma facilidade de se arrepender. Então, se você quiser ter acesso ao coração de Deus, você não vai ter acesso ao coração de Deus, meu irmão, se você continuar nessa arrogância. Eu não mudo. Não. Permita que Deus te muda. Permita, Deus, eu estou aqui. Eu não sou nada mesmo. Meu coração está aberto para o Senhor. E eu quero que o Senhor entre e faz morada nele hoje. Sabe o que a obediência faz na vida da gente? Ela cria alicerces inabaláveis na vida da gente. Mateus 7:24-27 diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa aonde? Aonde? Na rocha. As tempestades que acontecem na vida da gente não escolhe rico, pobre, alto, baixo. Não tem distinção de etnia, de nada. As tempestades da vida sempre atravessam o nosso caminho. A questão é: você vai sobreviver? Os seus alicerces estão firmados aonde? Quem você ouve para que os alicerces da sua casa sejam firmados? Quem nós estamos ouvindo?
as orientações de quem nós estamos seguindo, para que a nossa vida, para que a nossa casa, para que a nossa família, para que o nosso casamento tenha um alicerce inabalável. Quem você está ouvindo? Você ama a Deus? Nós amamos a Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus, ouve e obedece aos mandamentos do Senhor. Quem ama a Deus de verdade, quem ama de verdade, prova o seu amor com as atitudes. Um certo dia Deus falou assim: olha, esse povo me clama com os lábios. Me clama com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, Ele sonda o nosso coração nessa noite. Ele sonda o nosso coração e Ele está vendo o nosso coração e as intenções do nosso coração. Nós amamos a Deus ou não amamos? Eu quero que você coloque de pé nessa noite. Aconteceu uma coisa inusitada naquele momento com aqueles 10 leprosos. Porque foram 10, mais um teve a nobreza de voltar para agradecer a Jesus pelo milagre. E quando nós somos gratos, nós reconhecemos que nós estamos em dívidas, porque nós recebemos mais do que nós merecemos. E um coração ingrato é terra fértil para o pecado. Um coração ingrato não reconhece aquilo que Jesus fez. Nessa noite eu quero te perguntar, meu irmão, você sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar, para nos salvar? Eu quero te perguntar, existe um samaritano aí dentro de você hoje? Um samaritano disposto a agradecer e a reconhecer que Ele deu muito mais, além daquilo que nós merecíamos. E eu quero convidar você nessa noite, você que veio aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que está longe como aqueles 10 leprosos naquele dia. Eu quero que você pode se manifestar com as suas mãos nessa noite. Se tem alguém aqui ainda que ainda não reconheceu ainda Jesus, que está nos visitando, eu quero te convidar, você, a se livrar das amarras que te prende nessa noite, das cadeias que te prende, e vir a Jesus, porque Jesus está aqui. E o segredo nessa noite é aquilo que eu já te falei agorinha. Você só precisa abrir o coração e permitir que Ele entre e faça morada. Eu estou franqueando essa oportunidade para você nessa noite. Venha Jesus. Venha Jesus. Porque Jesus está aqui avistando você. Jesus conhece as suas dúvidas, as suas incertezas, os seus medos. Venha nessa noite e entregue a sua vida para Cristo. Aleluia. E você nessa noite, meu irmão, que
está sentindo afastado do Senhor por algum motivo, longe, o Senhor está aqui para se aproximar de você. E Ele sonda o seu coração. Coração.